Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, dia no qual nós recordamos Santa Escolástica Virgem, ela que nasceu na Itália no ano de 480, lá faleceu também no ano de 547. É irmã de sangue de São Bento, mulher de uma profunda intimidade com o Senhor e fundadora da Ordem das Beneditinas. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 7 do evangelista São Marcos, evangelista que estamos lendo em sequência ao longo de todas estas semanas do nosso tempo comum. Hoje vemos então a Cristo que é colocada a questão da purificação. Como nos é introduzido pelo evangelista, os fariseus vão até Jesus juntamente com alguns mestres da lei e começam a perceber que os discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, ou seja, sem as terem lavado. E depois, então, começa a nos explicar todas as maneiras de purificação que aconteciam naquele tempo entre os fariseus e os judeus, que só comem depois de lavar bem as mãos, que ao voltar da praça não comem sem tomar banho, e tantos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. É claro que nós temos também esses costumes quando chegamos da rua, mas é um costume que vem justamente da prática da higiene. Chegamos da rua, vamos lavar as nossas mãos, vamos tomar um banho. Temos sempre o costume de lavar as jarras, as vasilhas após as termos usado. Mas aqui nós não estamos falando unicamente de realidades de higiene, mas de preceitos religiosos. Porque justamente se tinha o pensamento que o pecado era algo externo ao ser humano. E sendo algo externo ao ser humano, eram as coisas de fora que, entrando no ser humano, o tornavam impuro. Por isso, não é simplesmente um ato de higiene que se fala aqui, mas é justamente uma purificação, para que não ficassem indignos do culto, para que não fossem colocados de lado no momento em que deveriam estar na sinagoga ou que deveriam estar no templo.
É por isso então que eles seguem todos esses preceitos e cobram de Cristo, mas os teus discípulos não fazem, não cumprem aquilo que foi ordenado na lei. É claro que chama-nos a atenção aquilo que fala Cristo. Porque Cristo, ao respondê-los, diz: mas este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Com certeza é uma palavra dura para os fariseus, para os mestres da lei, e é uma palavra dura e atual também para cada um de nós. Cristo quer dizer que a nossa prática religiosa, ela não pode ser baseada unicamente em ritos externos, em coisas humanas, mas deve ter como base a fé no Cristo, a fé na sua palavra, a fé no seu evangelho. E assim não basta muitas vezes termos liturgias pomposas, bem preparadas, se interiormente não temos a presença de Deus. Se interiormente não procuramos praticar o evangelho. Se interiormente não procuramos no nosso dia a dia vivermos aquilo que é a graça do nosso batismo. Morrermos com Cristo para o pecado, renascermos com Cristo para uma vida nova. Porque muitas vezes os externalismos da fé acabam sendo um bode expiatório, acabam sendo um escudo para que os outros não percebam de fato a mediocridade da minha fé, o quanto a minha fé é rasa, o quanto a minha fé é pequena. É este tipo de coisa que acusa Jesus ao falar aos fariseus, é isto que acusa também a cada um de nós e nos convida ao exame de consciência. Não quer dizer que agora não possamos ter uma boa liturgia. É importante que tenhamos bons cantos, uma liturgia bem preparada, mas ela deve ser fruto desta convicção, desta fé em Cristo. Não pode ser somente mais um rito externo, porque senão o que diferenciaria a liturgia de uma bela cerimônia de formatura? O que diferenciaria a nossa liturgia de uma bela cerimônia de um casamento civil? O que a diferencia é a nossa fé. A fé em Cristo, porque estamos ali para celebrar, para recordar o mistério de Cristo. O mistério de Cristo que assume nossa natureza humana, que padece a morte, que ressuscita, que sobe para junto do Pai. É por isso que hoje também Cristo nos convida a este exame de consciência e nos faz este alerta para que nós não nos prendamos unicamente nos externalismos da fé, mas que a nossa fé seja firme, seja construída sobre a rocha da palavra de Deus, e assim a nossa celebração ela possa realmente ser acolhida pelo Senhor, ser acolhida por Cristo. É por isso que, do mesmo modo que hoje ele alerta os fariseus dizendo: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, ele também nos alerta para que possamos de fato viver a integralidade da palavra de Deus, vivermos a integralidade do Evangelho e assim apresentarmos ao Senhor um culto que lhe seja verdadeiramente agradável. Oremos. Celebrando a memória da Virgem Santa Escolástica, nós nos pedimos, Senhor, a graça de imitá-la, para que a seu exemplo os sirvamos com sincera caridade e alegres obtenhamos os frutos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.